Graça e paz, irmãos. Amém. Seja muito bem-vindo. É muito bom tê-lo mais uma vez conosco aqui na continuidade da nossa lição da EBD. A nossa EBD que trata sobre o estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. E hoje nós estamos na lição de número 14, que diz o seguinte: o Espírito Santo cuida da igreja. O Espírito Santo tem cuidado da igreja e cuidará, enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra. Essa é uma realidade. Como o Espírito Santo cuida da igreja, o Espírito Santo cuida da sua vida, porque você é a igreja de Cristo aqui na terra. Amém? Na última aula nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo. Se você não assistiu, assista. Esse vídeo está aqui em nosso canal com os outros vídeos das outras aulas gravadas. É conteúdo importante gravado para você com o intuito de abençoar a sua vida. E aí, além de edificar a sua vida assistindo às aulas, você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos em Cristo. Amém? O importante é que a palavra seja apregoada. O importante é que nós busquemos conhecimento diário, estudo e ensino diário, sabendo que é Deus quem revela a sua palavra, é Deus quem inspira e instrui homens, segundo a vontade do seu Espírito, para ensinar a respeito da sua gloriosa palavra. Louva a Deus pela sua vida. Tenha uma ótima aula. Lição 14. O Espírito Santo cuida da igreja. Nosso texto áureo, o texto-chave da nossa lição, encontra-se em Romanos 8, versículo 26, que diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Esse é o nosso texto áureo. Temos também o nosso texto básico, que será esmiuçado ao longo da nossa lição de hoje, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Esse é o nosso texto básico. Há também um terceiro texto, que é o texto devocional, para você ler e meditar na sua casa. A gente não fará leitura em aula, mas eu recomendo para você ler na sua casa ou no momento em que você achar melhor. Se encontra na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27 ao 29. 1 João 2, do 27 ao 29. Amém? Fica como seu dever de casa. Glória a Deus, vamos entrar na nossa lição. É vital entender que o Espírito Santo veio para dar continuidade ao ministério de Jesus, principalmente no que tange ao cuidado inerente à igreja, nascente no dia de Pentecostes. A festa do trigo, quando havia muito pão em todo Israel, mostrando seu coração e propósito, glorificando a Jesus, o pão da vida. Então o Espírito Santo ele veio para dar uma continuidade à obra que Cristo havia iniciado. O Espírito Santo ele está presente na vida da igreja desde que a igreja foi instituída como igreja. Nós sabemos que Deus instituiu a igreja. O próprio Senhor Jesus inaugurou, assim por dizer, a igreja, a sua própria igreja, e tem capacitado, tem discipulado pessoas desde então. E ir e fazer discípulos, ir e ensinar, pregoar a palavra de Deus, é uma obrigação da igreja. Isso é missão, isso são missões. E quem nos capacita para isso? O Espírito Santo. Então ele tem cuidado de nós. Aqui a revista comenta sobre a festa do trigo, que acontecia na época de Pentecostes, e diz que Jesus é o pão da vida. A própria palavra diz isso. Em João 6, versículos 32 ao 35, diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo,
Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Você crê nessa palavra? Jesus é o pão da vida. Aquele que vai até ele nunca mais sentirá fome. Amém? Que possa ser uma realidade na sua vida, no nome de Jesus. Sobre o Espírito Santo. Expressando-se como o Consolador, como diz João 14,16, como intercessor, como diz Romanos 8,26, o texto que nós lemos no princípio, o texto áureo, ou como mestre, 1 João 2,27, que é o texto do dever de casa, fica claro o seu interesse no crescimento e fortalecimento dessa nova realidade espiritual. O ministério do Espírito Santo havia iniciado. O ministério do Espírito Santo inicia-se ali, segundo a Bíblia, no dia de Pentecostes. Isso como o Consolador, como o intercessor e como o mestre, né, da Igreja de Cristo, como está nesses versículos que a gente citou. Alguns não fizemos leitura, mas você pode fazer leitura também na sua casa, anotando as referências. O Espírito Santo cuida da igreja e cuidará enquanto ela estiver neste mundo. Sem o Espírito Santo, seria impossível a igreja cumprir a sua missão. Amém? Essa foi a nossa introdução. Então, essa frase final da introdução, ela é muito reveladora. Sem o Espírito Santo, seria impossível a igreja cumprir sua missão. Nós já temos aprendido, porque temos abordado o tema do Espírito Santo, de que toda a obra de Deus, ela é feita, ajudada, auxiliada pelo poder do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, não é a obra de Deus. Se há obra sem a presença do Espírito Santo, não é obra de Deus, porque toda a obra de Deus, feita em prol do reino de Deus, ela contém ali a presença do Espírito Santo, que capacita e que instrui, né, os cristãos aí no dia a dia e dá a condição de superarmos as adversidades, né, as distâncias, as dificuldades, as batalhas aí em prol do trabalho árduo, mas recompensador, que é trabalhar em prol da expansão e do crescimento do reino de Deus. Lembre-se, mais uma vez, esse é o nosso objetivo principal. Isso é missão. Primeiro tópico, a igreja nascente. Observamos no texto anterior, percebemos claramente o momento da revelação do Espírito Santo inaugurando seu ministério diante da igreja cristã nascente, né? Como está em Atos 2, dos versículos 1 ao 4, que é o nosso texto básico que nós lemos no princípio. Um contexto espiritual básico. Primeiro ponto que nós vamos abordar neste primeiro tópico. Havia uma unidade entre os discípulos, né? Atos 2:1 vai deixar isso claro. Havia unidade entre os discípulos de Jesus Cristo. Essa unidade era a base indispensável para que o Espírito Santo de Deus se manifestasse. Deus não opera em meio à divisão, contenda e dissidência, ou conflitos, brigas. Então, esse é um ponto importante. Deus não opera em meio à divisão, contenda, conflitos. Paulo exortou os irmãos da igreja de Éfeso a não entristecer o Espírito Santo. Vamos ler Efésios 4:30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, a orientação à igreja de Éfeso e à igreja de Cristo de um modo geral é que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo pode ser entristecido, o ser humano pode entristecê-lo se agir de uma maneira errada, mas nós não queremos, não podemos agir dessa maneira. Nunca entristeçamos o Espírito Santo. O contexto imediato mostra o que pode entristecer o Espírito Santo, ou seja, nós lemos Efésios 4:30, mas na sequência do capítulo 4 de Efésios, vai trazer algumas informações a respeito de como, né, com as nossas atitudes, nós podemos entristecer o Espírito Santo. E nós devemos evitar essas atitudes. Falar mentira, deixar a ira prevalecer, furtar, deixar de trabalhar, proferir palavras torpes, dar lugar à amargura,
cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Né? Isso está ali no capítulo 4 de Efésios, versículos 25 ao 29 e também no 31. Tais coisas não tinham lugar entre os irmãos daqueles dias, o que propiciou a manifestação do Espírito Santo de uma forma completa. Então a igreja, né, a gente começou olhando nesse primeiro ponto, que a igreja estava em unidade, os discípulos de Cristo estavam em unidade. Ou seja, não havia entre eles mentira, briga, dissoluções, contendas de nenhum modo. Por isso, o Espírito Santo os encheu de uma maneira total, plena e completa. Então, como não podia haver esses sentimentos capazes de entristecer o Espírito Santo naquela época, nós não podemos deixar que esses sentimentos também estejam ocupando o lugar do Espírito Santo em nosso coração. Então nós devemos viver uma vida alegre, feliz, de paz e amor, como Cristo Jesus levou a sua aqui na terra e leva até hoje, porque reina eternamente. Amém? Não dê lugar ao seu coração para sentimentos ruins e destruidores que vão trazer malefícios para a sua própria vida e vão impedir aí a ação do Espírito Santo. Amém? Segundo ponto do primeiro tópico, ação sobrenatural e de plenitude. Analisemos Atos 2, versículo 2. Veio do céu um vento impetuoso, ou seja, uma ação sobrenatural, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ação de plenitude. Plenitude é estado pleno. Pleno é ser cheio, repleto, completo. Imaginemos um copo d'água. Ele estará cheio de modo pleno quando uma gota a mais o fizer transbordar. Se alcançarmos a plenitude do Espírito Santo, estaremos totalmente cheios dele, assim como aqueles discípulos no cenáculo. Então nós precisamos alcançar a plenitude do Espírito Santo e então sim estaremos cheios dele em nossa vida, né? Completos, assim por dizer. Assim como aqueles discípulos no cenáculo. Então se aconteceu com eles, meu irmão, é possível que aconteça na nossa vida também. Nós precisamos seguir fielmente o que as Escrituras dizem, né, de uma maneira correta e íntegra, seguindo cada palavra, cada orientação que o Senhor Jesus deixou para nós. E assim nós alcançaremos em nossa vida a plenitude do poder do Espírito Santo atuando em nosso meio. Então essa foi a ação sobrenatural e de plenitude. Terceiro ponto, a ação é personalizada. Atos 2:3 diz o seguinte: e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Temos aqui a ação personalizada. Vou repetir esse texto. E apareceram distribuídos entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Estamos falando de ação personalizada do Espírito Santo. Temos aqui nesse texto essa ação personalizada. Embora a experiência fosse coletiva, cada um dos 120 que estavam presentes recebeu a sua porção de bênção pessoalmente. O mesmo acontece hoje, nas reuniões da igreja. O Espírito Santo se manifesta coletivamente, mas é preciso cada crente receber a sua bênção pessoal. E olha que maravilhoso, né? Embora estejamos reunidos em um coletivo, né, formado por várias pessoas, independente da quantidade, o Espírito Santo eles tem um agir sobrenatural ao ponto de todos vivenciarem isso, mas de uma forma personalizada, ou seja, para cada indivíduo o Espírito Santo age de uma maneira personalizada, de uma maneira única e exclusiva, porque é assim, né, que Deus nos vê, preciosos diante dos seus olhos. Então é uma manifestação personalizada. Isto quer dizer, ser membros de uma igreja renovada nada significa se o irmão ou a irmã não alcançar a sua experiência pessoal com o Espírito renovador. Então nós devemos buscar essa experiência pessoal, né, com o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. E o quarto ponto do nosso primeiro tópico, ação diferenciada e de autoridade. Vejamos o que diz Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Ação diferenciada, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ação de autoridade. Então nós temos nesse texto a ação
diferenciada e ação de autoridade. Essas ações do Espírito Santo mostram não só a participação efetiva no processo de implantação da igreja, como também o estreito interesse que nutre por ela. O Espírito Santo auxiliou ali no lançamento, na inauguração da igreja, né, e demonstra total interesse no crescimento da mesma, porque ele quem fornece, né, as ferramentas necessárias para que a igreja venha a se desenvolver e crescer. Nós temos estudado, né, a respeito do Espírito Santo atuando na vida da igreja, né? Na última aula, como nós falamos, foi sobre o fruto do Espírito e quão importante é que esse fruto, né, frutifique sem uma redundância boa, né, em nossa vida ali, e que nós possamos experimentar, né, dar fruto realmente segundo a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Amém? Segundo tópico, uma nova linhagem. Nós estudamos o primeiro tópico, que tinha 4 pontos, e agora nós vamos estudar o segundo tópico, uma nova linhagem. Era o começo de uma nova instituição, a igreja, com características próprias, proporcionando aos discípulos experiências inusitadas. Nós vamos ler agora também em Atos 2, né, alguns versículos na sequência, para podermos nos situar melhor dentro do contexto histórico da época. Atos 2, do 5 ao 12, diz o seguinte: E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? Amém? Essa foi a leitura de Atos 2, do 5 ao 12, né? Atos 2, do 5 ao 12. E agora nós vamos continuar em Atos 2, mas do 37 ao 41. Esse foi o primeiro bloco, esse é o segundo bloco do texto. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava, e os exortava dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Glória a Deus. Um extraordinário milagre acontece após o nascimento da igreja. Foi o que vimos no texto anterior. Que milagre seria esse? Dos versos 5 ao 12, nossa primeira leitura, relatam bem: uma nova forma de linguagem, expressando com fidelidade as grandezas de Deus. O fenômeno alcançou variados povos e culturas de maneira facilmente compreendida, provocando uma expressão eficaz da ação exclusiva no cenáculo, revelando a todos o amor salvador do Pai em Cristo, e mostrando que o ministério do Espírito abriria uma chance para toda a humanidade. Amém? A igreja ela começa ali com um grande milagre, né? Com o agir do Espírito Santo, de modo que várias pessoas de diferentes culturas, de diferentes línguas, ouviram e entenderam, né, a respeito da pregação. Então, olha que importante, que maravilhoso, né? Só por meio do agir do Espírito Santo de Deus em nossa vida é que esses milagres eles são possíveis. Amém? Então, esse foi o extraordinário milagre que aconteceu após o nascimento
da igreja. Segundo ponto, a pergunta do verso 12 faz eco. No verso 12 temos a pergunta dos que assistiram a esse grande acontecimento. Que quer dizer isto? O verso 37 dá a resposta em forma de outra pergunta. Que faremos, varões, irmãos? Era o passo necessário para o desfecho com a conversão de quase 3.000, fechando com êxito a primeira mensagem pública da nova igreja, selando para a eternidade cerca de quase 3.000 almas, como diz o final do versículo 41, que eu vou até repetir. De sorte foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Glória a Deus. Olha só que manifestação incrível do Espírito Santo de Deus numa ação de salvação, né, que capacitou homens ali a pregoar, né, a salvação, a graça de Deus por meio do sacrifício na cruz do Calvário de Cristo Jesus. Olha só que maravilhoso, homens rendidos, homens salvos, homens batizados, né? Deus ama, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar. Olha só que plano maravilhoso de Deus. Deus trabalhou, né, e tem trabalhado até o dia de hoje na salvação dos homens. Olha que coisa maravilhosa. Terceiro tópico, a igreja assistida pelo Espírito Santo, né? A igreja assistida, a igreja, né, que recebe a assistência pelo Espírito Santo, a assistência do Espírito Santo. Primeiro ponto, Jesus previu a necessidade de uma assistência permanente à igreja. Após a partida de Jesus, seus servos enfrentariam dificuldades, mas eles receberiam a unção do Espírito Santo para vencer. O Senhor disse, abre aspas, estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Fecha aspas. Isso está em Marcos, capítulo 13, dos versículos 9 ao 11. Palavra, né, reveladora ali de Jesus Cristo a respeito do que aconteceria com a sua igreja aqui na terra. E por isso, né, o título desse ponto que a gente leu é que Jesus previu a necessidade de uma assistência permanente. O que é permanente é que dura o tempo todo. Enquanto a igreja nessa terra, enquanto Jesus não voltar e buscar a sua igreja, a assistência, o auxílio do Espírito Santo é duradouro, é diário e é constante. Então, né, Marcos aqui termina dizendo as palavras do Senhor Jesus, de que porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, creia nisso. Creia que o Espírito Santo, onde ele te levar, porque ele é soberano nisso na sua vida, ele vai te capacitar, ele vai colocar as palavras corretas na sua boca, para que seja testemunhado a respeito dos feitos, né, que Deus tem realizado na sua vida e na história da igreja, né, de um modo geral. Mais uma vez, Deus quer salvar o pecador, mas para isso o pecador precisa entender e buscar o perdão que só Deus pode, né, dar, só Cristo pode, né, conceder esse perdão do pecado ao homem caído. E segundo ponto, e o ponto final da nossa lição, a palavra de Jesus é confirmada na experiência dos discípulos. Os primeiros discípulos experimentaram tudo o que Jesus previu no tópico anterior, né? Perseguições, como está em Atos 8:1, não vamos ler, mas você pode ler na sua casa. Atos 8:1, mortes. Atos 7, 59 e 60, acusações. Atos 6, do 8 ao 14, prisões. Atos 5, do 17 ao 18, e também Atos 12, do 1 ao 3, açoites. Atos 16, 22 e 23, apedrejamento. Atos 14, versículo 19, e 2 aos Coríntios 11, versículo 25. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, como diz Romanos 8,
37. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, como diz Romanos 8:26, né, parte A. Que porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor, como diz Romanos 14, versículo 8. Amém, meu irmão? O cuidado do Espírito Santo pela Igreja do Senhor Jesus revela-se não só nas identidades espirituais do Consolador, intercessor e mestre, como também no seu nascimento, fortalecimento e expansão através do testemunho novo, gerado dentro de uma nova linguagem espiritual, compreensível a todos e sintetizada com a muita felicidade pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, como ele diz que é um caminho sobremodo excelente. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa lição de hoje, né, de uma maneira bem compacta aí, para que você possa entender, ler os versículos, os textos, né, e aí o Espírito Santo certamente trará a você o esclarecimento, o verdadeiro entendimento a respeito, né, de toda a Bíblia, mas em especial da nossa lição de hoje, dos textos abordados hoje. Amém? Agradeço a você por ter estado conosco assistindo a mais uma aula. Desejo do fundo do meu coração que Deus te abençoe, a você, a sua casa, amém, a sua família, o seu trabalho, tudo quanto você tem, seja abençoado no nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares, né, com seus irmãos em Cristo também, para que todos tenham acesso e possam aí ter um pouco mais da palavra de Deus nesses dias tão tenebrosos que nós temos vivido. Amém? Que Deus o abençoe no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Amém.